Capítulo 5. Chegaram então à outra margem do mar, a região dos Gerazenos. E assim que Jesus saiu do barco, um homem sob o poder de um espírito impuro saiu dentre os túmulos e foi ao seu encontro. Ele vivia entre os túmulos e até aquele tempo, absolutamente ninguém havia sido capaz de mantê-lo preso, nem mesmo com uma corrente. Muitas vezes ele tinha sido preso com correntes nos pés e nas mãos. Mas ele quebrava as correntes das mãos e despedaçava as dos pés, e ninguém tinha força para dominá-lo. E, incessantemente, noite e dia, ele gritava nos túmulos e nos montes, e se cortava com pedras. Mas, ao ver Jesus a certa distância, correu e se curvou diante dele. Então gritou em voz bem alta: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jure por Deus que não me atormentará. Pois Jesus havia lhe dito: Saia do homem, espírito impuro. Mas Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós. E suplicava a Jesus que não enviasse os espíritos para fora daquela região. Havia então uma grande manada de porcos pastando no monte. Por isso os espíritos lhe suplicaram. Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. Assim, os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e a manada se jogou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, cerca de 2.000 deles, e se afogaram no mar. Mas os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram isso na cidade e na zona rural, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Assim, aproximaram-se de Jesus e viram o possesso de demônios que havia tido a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Também, os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que tinha acontecido com o homem possesso de demônios e com os porcos. Assim, começaram a suplicar a Jesus que saísse daquela região. Então, quando ele estava entrando no barco, o homem que tinha estado possesso de demônios suplicou que o deixasse ir com ele. No entanto, ele não deixou, mas disse-lhe: Vá para casa, para seus parentes, e conte-lhes tudo o que Jeová fez por você e a misericórdia que ele lhe demonstrou. O homem foi embora e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam admirados. Depois de Jesus ter passado novamente no barco para a margem oposta, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou então um dos presidentes da sinagoga, chamado Jairo, e ao vê-lo, se prostrou aos seus pés. Ele lhe suplicou muitas vezes: Minha filhinha está gravemente doente. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, para que possa ficar boa e viver. Assim, Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e apertava. E havia uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela havia sofrido muito às mãos de muitos médicos e tinha gastado todos os seus recursos sem ter melhorado, mas em vez disso, tinha ficado pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela se aproximou por trás dele, na multidão, e tocou na sua roupa, pois dizia: Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. E o seu fluxo de sangue secou imediatamente, e ela sentiu no corpo que tinha sido curada daquela doença aflitiva. Imediatamente, Jesus percebeu que havia saído o poder dele, e ele se virou na multidão e perguntou: Quem tocou na minha roupa? Seus discípulos lhe disseram: O senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Mas ele estava olhando em volta para ver quem tinha feito isso. A mulher, tremendo de medo, sabendo o que tinha lhe acontecido, se aproximou e se prostrou diante dele, e lhe disse toda a verdade. Ele disse a ela: Filha, a sua fé fez você ficar boa. Vá em paz e fique curada da sua doença aflitiva. Enquanto ele ainda falava, chegaram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: Sua filha morreu. Por que incomodar mais o instrutor? Mas Jesus ouviu as palavras deles e disse ao presidente da sinagoga: Não tenha medo, apenas exerça fé. Então não deixou ninguém acompanhá-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Assim, chegaram à casa do presidente da sinagoga, e ele viu o alvoroço e os que choravam e lamentavam em alta voz. Depois de entrar, disse-lhes: Por que vocês estão chorando e fazendo esse alvoroço? A menina não morreu, ela está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo. Mas, depois de mandar que todos saíssem, ele levou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava. Então, pegando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cumi. que traduzido significa: Menina, digo-lhe, levante-se. E a menina se levantou imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos de idade. Com isso, eles não conseguiram se conter de tanta alegria. Mas ele lhes ordenou vez após vez que não deixassem ninguém saber disso, e mandou que dessem a ela algo para comer.